Olá, pessoal. Aqui é o PC Vasconcelos, comentarista dos canais esportivos do Grupo Globo. E eu quero fazer um convite muito especial a vocês. Se inscrevam no canal do Rafael Pestana. Vale a pena. Rafael é um jovem, dedicado, talentoso. E se você se inscrever no canal dele, você vai desfrutar de conteúdo de qualidade. Faça isso. Se inscreva no canal do Rafael Pestana. Vamos falar, William, agora de um jogo que foi outro esporte. Se você vê Grêmio e Botafogo, Palmeiras e Flamengo, e antes ter visto Vasco e Cruzeiro, você vai achar que é qualquer outro tipo de esporte, rugby, qualquer parada, futebol australiano, sei lá, qualquer coisa que, assim, eu confesso que eu assisti o Vasco e Cruzeiro, mas foi um dos piores jogos que eu assisti. Quero saber se você assistiu também. E, assim, queria que você falasse aí dessa fase tenebrosa do Vasco, né? O Vasco tá chegando aí, o Medel já chegou, o Michael estreou, né? Mas ainda eu acho que é muito pouco, né? Esperar o Medel. Mas, assim, queria que você falasse aí do Vasco, do momento do Vasco dentro desse Campeonato Brasileiro. Muito difícil. É um momento muito difícil. O Léo Pelé, ontem, na saída do jogo, você deve ter visto, saiu chorando, visivelmente muito abalado, porque, como você falou, né, para um clube agora, como por exemplo, na situação do Vasco, vai ter que, para conseguir sair dessa situação, vai ter que começar a ganhar jogo atrás de jogo, e a gente não vê no Vasco, assim, da onde tirar. A gente não consegue ver um, um jogador no Vasco que, quando está tudo muito complicado, dá a bola naquele jogador que ele vai fazer alguma coisa diferente. O Vasco, nesse momento, não tem esse jogador. Talvez pelo momento, pela pressão, porque, por exemplo, o Gabriel Peck é um jogador de muito potencial, na minha visão. O Vasco também tem outros jovens de potencial, de 16, 17 anos, que estão entrando agora, mas estão entrando numa fogueira, num momento muito adverso. E é muito complicado para um jogador da cidade conseguir assumir uma responsabilidade num clube tão gigante quanto o Vasco, vivendo esse momento tão complicado que o Vasco está vivendo. Então, assim, é um momento muito difícil, cara, muito difícil. O jogo de ontem realmente foi um jogo muito feio, um jogo muito abaixo tecnicamente. O próprio Cruzeiro também não jogou tão bem assim. Eu não vejo o Cruzeiro como um time de Série B, mas eu vejo o Cruzeiro como um time com muitas limitações, que realmente ele só está ali ainda no meio da tabela, assim, tranquilo no campeonato, devido ao bom trabalho que seu treinador vem fazendo, né? Porque se fosse um pouquinho mais desorganizado, essas limitações acabariam aparecendo com mais força. Desculpa. E o Cruzeiro poderia estar também mais embaixo na tabela, né? Mas, assim, voltando a falar sobre o Vasco vai ficando cada vez mais abalado, né, emocionalmente, né? E o Vasco vem, nesses últimos anos, desde a última década, vamos dizer assim, não teve um começo da década passada até razoavelmente bom, né? Ganhou a Copa do Brasil, fez uma boa Sul-Americana, foi vice-campeão brasileiro, disputando o título até o final, enfim, mas depois disso, a partir de 2014 ou 15, o Vasco voltou a ter grandes dificuldades no Brasileirão, caindo, lutando contra o rebaixamento, tendo dificuldade na Série B. Então, assim, os jogadores que estão no Vasco hoje, eles sentem essa pressão. Eles sabem da responsabilidade, eles sabem o quanto pesa para o Vasco estar na zona de rebaixamento e qual é o peso de jogo após jogo o Vasco não conseguir os resultados. Então, assim, eu acredito que a vitória ontem teria sido muito importante para o Vasco em relação à confiança. E, assim, é uma vitória que, quando não acontece, abala muito o time. E para a sequência do campeonato, cara, você pega, por exemplo, o Fortaleza ano passado, Fortaleza que terminou muito mal o primeiro turno em relação a resultados, porque em desempenho a gente via que o Fortaleza tinha de onde tirar, e tirou. Tanto que no segundo turno o Fortaleza conseguiu essa arrancada. Impressionante que o Fortaleza conseguiu até uma vaga ainda na pré-Libertadores.
Então, o Fortaleza conseguiu essa arrancada. Só que quando você olha para o Vasco, você não vê um desempenho no Vasco que deu algum tipo de esperança. Assim, nessa janela de transferência, né, parece que o diretor, lá, um dos diretores da SAF, já falou que o Vasco ainda vai ter mais alguma contratação que possa dar oxigênio para o time. Foi essa expressão, mais ou menos, que ele utilizou. Mas até agora, os nomes que surgem, como você falou, não são nomes que resolvem. O Maicon pode ter ali sua importância em relação à experiência e tal, mas é um zagueiro um pouco mais velho e tal, ele não vai resolver a situação do Vasco. Então, eu acho que o que mais preocupa hoje em dia no Vasco da Gama é que não tem um jogador mais experiente que tenha essa capacidade já assinalada no currículo de que você olha e fala, não, esse cara vai saber lidar com a pressão, vai saber tirar o Vasco de um sufoco quando o Vasco precisar. Por exemplo, como é o Davidson no Cuiabá. O Davidson é um jogador que, o Cuiabá, quando joga direitinho ali, organizado, se defendendo bem, sem tomar gol, dá uma bola ali pro Davidson, que sobra ali para ele, um cruzamento, o Davidson vai lá e guarda e faz o gol. É um jogador já com uma certa experiência. Então, o Vasco não tem esse jogador. Era para ser o Pedro Raul, mas o Pedro Raul depende também muito dos seus companheiros, e como o coletivo do Vasco está muito mal nesse momento, o Pedro Raul acaba também estando mal, e a individualidade do Pedro Raul também, nesse momento, está abaixo daquilo que os torcedores vascaínos esperavam, se a gente for pensar na temporada que ele fez ano passado no Goiás. Então, assim, é um campeonato que preocupa muito para o Vasco em relação ao projeto de reestruturação que a torcida dos Gigantes Cruz-Maltino já estava pensando, um projeto de reestruturação, um projeto realmente de recolocar o Vasco para disputar por títulos do Brasileirão, enfim, por vaga em Libertadores, coisa que o torcedor do Vasco tinha muito essa esperança, e nesse momento essa esperança é algo muito distante. Hoje, se oferecessem um contrato para o torcedor do Vasco, o Vasco escapa do rebaixamento, mas não vai classificar para nada, né? Para Sul-Americana, para Libertadores, mas vai escapar do rebaixamento esse ano, vai terminar na Série A. Assina esse contrato? Eu acho que qualquer torcedor do Vasco assinaria esse contrato hoje na hora, devido ao momento difícil que o Gigante Cruz-Maltino vem vivendo, cara. Eu não sei como você está analisando esse momento do Vasco. Queria também te ouvir, irmão, como é que você analisa essa fase e como você projeta o futuro do Vasco da Gama para a sequência de campeonato. Queria muito te ouvir também. Cara, eu tava vendo o jogo do Vasco, eu tava até falando lá no grupo, falando assim, cara, eu tirei decisões precipitadas, né, ao elogiar certos jogadores do Vasco. Por exemplo, o Pumita é um jogador que me iludiu bastante. Eu achei que o Pumita faria um excelente ano no Vasco. No começo do ano ele jogou muito bem, mas aquilo foi ilusão de carioca, enfim, campeonato carioca, né? Porque o Pumita é um jogador bem abaixo, né? Até eu venho repetindo muito bem isso, né? O Uruguai, uma seleção uruguaia, né? Com tanta história, né? Ter Varela e Pumita como laterais mostra o momento do futebol, né? De uma safra ali bem aquém do que é o Uruguai normalmente, né? Então, assim, temos a Uruguai tem dois laterais aí para mim muito abaixo, que é o Varela do Flamengo e o Pumito do Vasco. Tem jogadores ali que podem entregar, por exemplo, o Léo Pelé, que eu acho um jogador limitado, mas eu acho que o torcedor do Vasco tem que entender que, por exemplo, o Léo Pelé, que a torcida se empolgou muito, né? O Pumita, são jogadores que não fazem tanta diferença assim se eu tivesse em outras equipes, né? São jogadores, né, que são limitados. O Pedro Raul é um jogador limitado, mas eu acho que até funcionaria bem num time que fosse encaixado, né, mais encaixado, enfim. Porque, assim, se você vê um artilheiro que foi artilheiro no Goiás, né, um time bem fraco,
do ano passado, não fez o Goiás ficar na primeira divisão, né? E foi artilheiro do Goiás, um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. E você vê um jogador hoje que simplesmente é menos um quando está em campo, né? E veio para ser o cara do projeto do Vasco, que eu acho que o Pedro Raul não teria que ser esse cara. Não acho que ele seria esse nome para ser o cara. E por exemplo, o Alex Teixeira seria, mas o Alex Teixeira é um dos piores do Vasco, né? Tá muito mal fisicamente desde quando voltou. Então eu vejo o momento do Vasco muito delicado. Não deve chegar tantos nomes assim. O Vasco tá tendo uma dificuldade além do normal para buscar um 10, enfim. E as negociações que aparecem é, por exemplo, o Prato, Lucas Prato com 35 anos, eu já achei que ele até tinha mais ou tinha parado, porque eu lembro que em 2019, ele no River Plate, ele estava extremamente mal fisicamente, um ex-jogador em atividade. Realmente a situação do Vasco não é nada animadora. E vamos falar então... Irmão, Oi, o Vasco tá pensando no Lucas Prato? Lucas Prato. Caramba, cara, ele tava no campeonato argentino, ele tava num clube argentino. Eu No vi um jogo Vélez. dele. Oi, no Vélez, isso mesmo. Eu vi um jogo do Vélez recentemente, no campeonato argentino, há uns 2 meses atrás. Cara, o Lucas Prato não tá mais no auge, no seu auge, não. Assim, Não, muito ele aquém. sempre foi pesado, né? Mas Sempre agora foi pesado, mas ele no seu auge, ele tinha uma imposição ali e tal, na hora de cabecear, na hora de. Assim, ele é um jogador hoje em dia, pelo menos os jogos que eu acompanhei dele no Campeonato Argentino, que está muito longe ele foi daquele auge que ele teve no futebol brasileiro, hein? e ele É uma foi contratação. dispensado. Ele foi dispensado do Vélez, né? Se não Ah lá, serve para para você o ver. Vélez, não vai servir para Exatamente. o Eu vi Vasco. jogos dele no Campeonato Argentino recentemente muito baixo, assim, para o torcedor do Vasco que esteja assistindo a gente nesse momento, não vejo como uma contratação inteligente do scout do Vasco, na minha visão, E assim, quem sinceramente. é o scout do Vasco, né? É muito É, criticado. Eu acho que Abel Braga, Paulo Brax, Luiz Melo, realmente são assim, ali pessoas que estão à frente do Vasco, são bem criticadas. E ninguém demite esses caras, né? Que são jogadores, são pessoas que não estão desempenhando um trabalho adequado, mas enfim. Galera, faça o seguinte: se inscreva agora no canal do Rafael Pestana. Eu já estou inscrito e você vai curtir, vai ser um deboche.